Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Barulho, ficou alto. Gritei, né? Acho que eu gritei, não gritei? Glória a Deus. Temos uma missão hoje, né? Falar de 4 igrejas em menos de 1 hora. Mas a gente consegue. Eu sou resumista, né? Pode ficar tranquilo. Eu sou resumista, vocês não vão sair aqui cansados, não, viu? Vai ser tranquilo. A gente, às vezes, falar de um versículo só já né? Já se estende, é bastante assunto, né? Falar de 4 igrejas, ainda mais. Mas o que eu estava tentando nesses dias e refletindo é tentar buscar de cada igreja. É lógico que não vai dar para falar tudo, né? Mas assim, o ponto central, aquilo que me chamou a atenção, que tocou meu coração a respeito de cada igreja. Nós estamos estudando nesse período a igreja vitoriosa do Senhor, né? Então nós estamos vários estudos aí a respeito. Semana passada nós tivemos o pastor Diego aqui que falou de Coríntios e Gálatas, né? Que Coríntios deu para perceber que era uma igreja problemática, né? Mas ela venceu, né? Ela atravessou aquele período, né? E nós vamos tentar falar aqui de 4 igrejas hoje. Abra comigo em Efésios. Você vai abrir em Efésios, aí você vai seguir aí comigo, porque as 4 estão na sequência aí. Nós vamos falar de Efésios, de Éfeso, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Passar uma ficha técnica aqui para vocês para ficar mais fácil, né? Quem escreveu todas elas foi o apóstolo Paulo, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Todas elas foram escritas pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Então, não preciso mais falar a respeito disso, né? Todas elas foram teve o mesmo escritor. As cartas foram escritas às igrejas locais, para cada igreja que se estabelecia nesses locais, nessas cidades, né? Todas elas, com exceção de Filipo, né, eram na Ásia Menor. Filipo era na Europa, foi a primeira igreja fundada na Europa. Então, Filipo é na Europa e as outras eram ali na Ásia Menor. E 3 delas, Efésios, Filipenses e Colossenses, com exceção de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava em uma prisão. Aí a gente já tem uma reflexão a fazer, né? O homem, até preso, ele pregava o evangelho. Até preso, ele fazia com que as coisas acontecessem, né? E às vezes a gente, por qualquer adversidade, a gente já se distancia ou se esfria ou fica recluso, né, na sua. Por qualquer problema, nós somos deixado um pouco o evangelho de lado, diferentemente do apóstolo Paulo, né? Preso, ele escreveu boa parte das cartas dele preso, né? E a gente vê que são cartas assim maravilhosas, né? Assim, que a gente não consegue, tem que estudar muito para poder entender tudo que ele queria dizer ali, né? A gente olha para essas cartas, a gente tem que olhar assim com o olhar de quem está olhando de fora, porque, por exemplo, quando você recebe uma carta, acho que hoje em dia nem recebe carta mais, né? Mas vamos falar mensagem, né? Negócio mais curto assim. Mas quando a gente recebe uma mensagem e fala algumas coisas ali que é específico, é para você. Você lê e você entende. Você sabe até o sentimento daquela mensagem, daquela carta, você sabe. Agora, se outra pessoa lê aquela mensagem, fica truncado, não fica? Fica difícil de entender, né? Fala, mas o que será que ele quis dizer com isso? Como que ele quis dizer? Por isso que os teólogos, eles se aprofundam para tentar entender o que o apóstolo Paulo queria falar para aquelas igrejas. E não é muito fácil de entender isso. Mas as coisas que a gente tem assim, que saltam aos nossos olhos, a gente consegue perceber, né? Mas aquelas coisas bem
peculiar, bem ali, né? No caso lá de Colossenses, acho Colossenses, teve lá uma briguinha entre duas irmãs, né? Sintique e Evódia, e Paulo falou que era para ler aquela carta, não era só para ler em Colossenses, não era para ler em Laodiceia também. Você imagina que vergonha que aquelas duas iam passar, né? Então a gente, né, a pessoa tem umas coisas peculiares nas cartas que a gente fala assim, nossa, mas será que o apóstolo Paulo mandou riscar primeiro essa parte aí para depois? Não mandou riscar, não, mandou ler para todo mundo, falou para elas consertarem, para as duas lá não parar de brigar na igreja. É uns negócios assim que a gente lê, passa meio por cima, mas você imagina se você fosse Sintique. Essa carta está lendo até hoje a respeito da sua vida. Você imagina? Então, esses dias a Vanessa até falou aqui, falou assim, se escrevessem para a igreja do Mogi Moderno, todas as igrejas aqui tiveram elogios, tiveram coisas boas, mas tiveram coisas que consertar também. Todas elas tiveram coisas que consertar. Então a gente tem que um pouco refletir. Se mandasse uma carta lá para casa, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para você, imagina. Então a gente tem que refletir um pouco, né? E o pior é se ele mandasse ler na igreja. Aí ia ser duro, hein? Ia ser complicado. Mas, né? Até hoje, coitado, essa Sintique e Evódia que Evódia tá... Mas vamos lá. Primeiro, a gente vai falar da carta de Efésios, que foi a igreja que estava em Éfeso. Essa igreja, o ponto central dela, que eu observei lá, é uma carta que fala sobre a graça de Deus. Então, toda vez que você for lembrar da igreja de Éfeso, você lembra de graça. Ali fala de graça. Abre lá comigo, já está aberto, né? Capítulo 2, o versículo de 1 a 10, nós vamos ler. Capítulo 2, versículo de 1 a 10, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Está falando que a gente estava perdidão. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como todos os demais. Até agora, só coisa ruim. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para a boa obra, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa carta, ela fala basicamente sobre a graça. Nós fomos salvos pela graça. Porque se você for ler, você leu comigo, nós estávamos fadados à destruição. Nós éramos perdidos. Tudo de ruim que poderia ter. Mas Deus teve uma graça misericordiosa em nosso favor. Essa carta fala 19 vezes a palavra amor. Diz que ela é 1/6 da palavra amor no ágape, que é o amor mais profundo. 1/6 dessa palavra amor nas cartas de Paulo está dentro dessa carta de Éfeso.
Uma carta com 6 capítulos. A graça é a manifestação do amor. E o amor é a manifestação da graça. É por isso que essa carta fala disso, fala de amor e de graça. Toda vez que você for ler essa carta, você presta atenção nisso. É algo tão maravilhoso em relação a nós, porque nós não teríamos condição nenhuma de se achegar a Deus. Tem uns que acham que até tem, né? Mas não tem. Se você for ver direitinho, você não tem. Você acha que você é mais ou menos bom, né? A gente acha que é mais ou menos bom, né, Sérgio? A gente tem essa... Eu não faço coisa errada, eu faço isso, faço aquilo outro. Ó, domingo, sou eu que vou pregar de novo. Eu já estou avisando com antecedência, mas não é para ninguém faltar não, viu? A pessoa já... Tinha umas igrejas grandes aí que os pastores não falavam quem ia pregar. Porque depende de quem ia pregar, não via ninguém. Olha que Jesus amado, né? É a palavra, gente, não é a pessoa que está aqui não, é a palavra que tem que ser ministrada. Então domingo sou eu de novo, eu vou fazer aqui um vestibular. Vocês vão responder umas perguntas assim, automaticamente na cabeça aí. Para ver se vocês são bonzinhos, são meio bonzinhos, ou são ruinzinhos de tudo. Né? E algumas coisas a gente até que está melhorando, né? A gente também não pode chegar a esse nível, né? A gente está aqui porque a gente está crescendo a estatura do varão perfeito. Esse é o nosso propósito, né? Se a gente estava nesse, como assim foi dito aqui, longe do Senhor, agora a gente está se aproximando dele. E aí a graça vai nos transformando, vai agindo e vai trabalhando os nossos corações. E essa carta, ela fala de outra coisa muito interessante, porque nós estamos estudando a igreja vitoriosa de Cristo, não é? Essa carta fala que Jesus foi dado à igreja. E a igreja é o seu corpo. Veja comigo aí. Capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim, ó. E por todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Deus deu Jesus à igreja, para que ela fosse o seu corpo. Mas não é só isso. Ele deu à igreja, e para que a igreja fosse conhecida, para que Deus fosse conhecido pela igreja. Abre comigo aí, capítulo 3, versículo 9 e 10. Vamos ler desde o 8. Ó. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho da insondável riqueza de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. É pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. A gente fala muito da multiforme sabedoria de Deus, né? Então você vai achar ela na igreja. A multiforme sabedoria de Deus. Deus é conhecido pela igreja. E continua comigo aí. E Deus é glorificado na igreja. É a igreja, pela igreja e na igreja. Olha aí o versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais o que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, e a ele seja a glória. Aonde? Na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
é a igreja, pela igreja e na igreja. Essa carta não deixa dúvida. Eles estavam reunidos e Paulo escreveu para eles para lembrá-los a respeito disso. Essa carta fala ainda a respeito de redenção, ela fala ainda a respeito dos planos de Deus, da graça, como nós estávamos falando, da reconciliação e da união com Cristo. Além de falar de coisas a respeito da nossa vida cotidiana, de casal, de pais e filhos, e da nossa vida até no trabalho. Aqui fala de senhores e escravos, mas fala do nosso trabalho, né? Como a gente deve se portar no trabalho, como ainda que a gente seja patrão ou ainda que a gente seja empregado, como a gente deve se portar no trabalho. Amém? Segunda carta, vamos lá, vira aí umas páginazinhas. Filipenses, a primeira carta é a carta da graça, é a carta da graça. A segunda carta é Filipenses, que é a carta da alegria, é a carta da alegria. Vamos lá ler Filipenses 4:4, que é o tema dos homens também, né? 4x4. Tudo está interligado. A Bíblia, tudo é interligado, assim, não perde nada, não tem nada solto, não. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa carta aqui, Paulo, ele fala muito, primeiro ele fala de um agradecimento que ele tem com essa igreja, deles ter contribuído no período que ele estava preso. Eles mandaram recursos para ele se manter na prisão, porque a prisão era o próprio preso que pagava, né? Assim, ele, no caso de Paulo, era uma prisão domiciliar, então ele tinha que pagar o ambiente lá onde ele estava vivendo. E eles ajudaram com recursos nesse período, né? Eles até mandaram também uma outra pessoa para ajudar Paulo nesse período que ele estava preso. Então Paulo escreveu para eles para agradecê-los dessas contribuições, desses recursos que estavam sendo enviados a ele, né? E Paulo fala, é uma das cartas que Paulo mais fala que saberia viver na pobreza, como saberia viver na riqueza, que as circunstâncias não iriam tirar Paulo da posição que ele estava, mas ele estava muito feliz por ele ter pessoas dispostas a ajudá-lo, né? E ele é uma carta que ele fala de muita alegria, muito embora ele estava preso. Como que uma pessoa pode estar alegre sendo preso? Como que uma pessoa pode estar alegre sendo presa? É uma pessoa inteiramente de Cristo. É uma pessoa que está inteiramente com o coração em Cristo. Ele chega a falar que ele se alegrava, né, de estar de estar disposto a ajudar aquelas pessoas, mas o que ele queria mesmo é estar com Cristo. Mas ele só estaria naquela situação de prisão por causa dos irmãos de Filipenses, ou por causa de todos os irmãos e por causa de todas as igrejas que ele implantou. Mas o coração de Paulo já era estar com Cristo. E não é depressão, não. Assim, a gente fala assim, às vezes a pessoa pode achar, né, que o Paulo estava em depressão, queria partir daqui, mas não era assim, não. Paulo, ele tinha uma alegria grande de servir aos irmãos.
mas o coração dele já estava em Cristo. Por isso que nada tirava ele dessas circunstâncias, da onde ele estava, mesmo preso, ele não tinha esse problema. Essa carta, ela fala de unidade, ela fala de libertação do legalismo, fala de salvação, fala de mordomia cristã, né, de recursos, e fala de imitar pessoas, aqueles que são exemplos. Então essa carta dá um panorama geral a respeito desses assuntos. Eu queria só que os irmãos lessem comigo Filipenses 4, só para trazer essa ideia um pouco ainda mais profunda. 4, de 10 a 18. Diz assim, ele já começa com essa palavra, ó. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado, e tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativos, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É uma carta de agradecimento a esse povo que se doava, se entregava e contribuía com o ministério de Paulo, né? Por isso que é muito importante a gente também contribuir. A próxima carta que a gente vai ver, que já está na sequência aí, é Colossos, ou Colossos, né? Alguns falam Colossos, outros falam Colossos, né? É o povo reunido em Colossenses. Essa carta, ela foi escrita por Paulo, porque estava entrando na igreja falsos mestres, e como toda a igreja sofreu disso. E eles tinham ensinamentos muito filosóficos, mas no sentido de saber falar, de saber convencer o povo, de falar de forma agradável, tal. E eles estavam trazendo uma doutrina de que Cristo não era Deus, que Cristo estava numa posição um pouquinho abaixo de Deus, que eles chamam de gnosticismo. Essa carta ela é muito estudada, porque nem essa certeza assim eles têm que era o gnosticismo. Porque é aquilo que eu falei para você, você olhando de fora uma carta, às vezes você não sabe exatamente o que o outro queria falar para aquela outra pessoa. E aqui, Paulo escreveu especificamente para os colossenses, por causa desse heresia que estava entrando na igreja. Estava entrando uma heresia na igreja. E a gente já estudou aqui na história, isso aconteceu diversas vezes. E continua ainda acontecendo. Tem algumas seitas, ou tem várias seitas, não sei, que não acredita que Jesus é Deus. Jesus é um mentor,
Jesus é... O que mais que eles falam? Jesus é um... Oi? Um grande líder, é um profeta, mas Jesus não, Jesus é Deus. Jesus é Deus, né? E essa carta é para deixar essa certeza, é da supremacia de Jesus, da supremacia de Jesus. É a carta da supremacia de Jesus. Vamos ler aqui, ó. Colossenses 1. Colossenses 1, de 15 a 20. Vamos lá a partir do 13, ó. Ele falando a respeito de Jesus, né? Paulo falando de Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Essa carta é para não deixar dúvida nenhuma de quem era Jesus. O Kelvin ainda falou aqui, Jesus dá sentido à vida, né? Jesus dá sentido à vida. Mas se a gente for se aprofundar aí, ó, Jesus, ele dá sentido para a vida. Ele dá sentido para a vida. Porque aquilo que a gente faz por Jesus. Vou te dar um exemplo mais claro. Você não trabalha só para ganhar dinheiro. Você não trabalha só para sustentar a sua família. Você trabalha porque é um propósito na sua vida por Jesus. Então, ele dá sentido para a sua vida, nesse sentido. Ele dá sentido na vida. E ele dá sentido à vida. Porque sem Jesus, você não tem vida. Você não tem vida. Muitos acreditam que você possa ter uma vida aí fora. Mas, ao final, ao cabo, isso não é vida. Porque ela vai se encerrar, ela vai se acabar. Agora, aquilo que é eterno, é só Jesus que pode nos dar. Só Jesus pode nos dar. Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida abundante, não só vida abundante, mas vida eterna. Vida eterna. Então, isso pode acontecer ainda hoje, quando as pessoas tentam diminuir Jesus, né? A igreja tem um papel primordial de continuar declarando que Jesus é Deus, né? A gente até leu um credo aqui, quando eu falei sobre a história, né? Que teve um credo na história, um credo dos pais da igreja, que teve que reafirmar isso, que Jesus era Deus, era luz de luz, era da mesma essência, porque as pessoas estavam se desviando. Essa igreja, ela estava começando a entrar num desvio, achando que Jesus não era tão Deus assim. Então, o apóstolo Paulo escreveu para confrontar essa heresia que estava entrando na igreja.
Abre comigo aí, é Colossenses meus 2, 8. Diz assim, ó, Paulo falando: cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vou ler aqui para vocês o que é o gnosticismo. É um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos da nossa era, à margem do cristianismo institucionalizado, combinando misticismos e especulações filosóficas. Pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita, por algo assim um pouquinho abaixo de Deus. Porque eles diziam assim, se o mundo é imperfeito, é porque foi criado por alguém imperfeito. E se Jesus o criou, Jesus não é tão perfeito. Jesus é abaixo de Deus, porque Deus está acima de tudo isso. E isso vai nos distanciando daquilo que é Jesus e de quem é Deus. É como se Deus deixasse a gente aqui na terra, né? A gente até ouviu isso, né? Desse corda e largasse assim, ó, para que a gente continuasse sem Deus. Sem Deus. Mas não é isso o que a gente vê nas Escrituras e não é isso que a gente vê nos ensinos de Paulo, né? Inclusive nessa pregação, nessa carta que ele manda aos Colossenses, que fala a respeito da divindade de Cristo. Amém? E agora nós vamos... Eu falei para você que eu sou bem resumido? Eu falei para vocês, ó, tem um tempo ainda. Vocês conseguiram? Primeira carta... Primeira, Efésios, fala da graça. Fala da graça. Segunda carta, Filipenses, fala da alegria. Terceira carta, fala da supremacia de Cristo. Cristo é supremo. E a quarta carta, Tessalonicenses, que são duas. São duas cartas. Essas cartas, elas têm bastante assunto. Fala muito a respeito da perseguição, da santificação, da segunda vinda de Cristo e também traz aspectos a respeito da vida e do trabalho. Essa carta, ela ensina bastante a respeito dos fins dos tempos. Dos fins dos tempos. Então é bom a gente estudar ela e é interessante entender algumas coisas que tem nela. Os tessalônicos, eles, por estar sofrendo uma perseguição grande, já naquele período, eles achavam que já estava vivendo os fins dos tempos, né? E a perseguição deles era física mesmo, né? A nossa, às vezes a gente tem uma perseguição intelectual, né? No trabalho, na família, né? Também é um tipo de perseguição. Mas para muitos, dependendo do tipo de perseguição que está sofrendo, pode achar que já está chegando os fins dos tempos, né? E eles achavam que Jesus já estava voltando ali, que ia voltar. E por conta disso, né, aí você até vê o coração, né, de alguns, né? Por conta disso, muitos até pararam de trabalhar. Eu acho que eu estava lá, eu ia parar de trabalhar também, tô brincando. Por conta disso, muitos pararam de trabalhar, porque achavam que, vou trabalhar para quê? Jesus está voltando aí e tal, não sei o quê, vamos viver aí, tem um povo aí repartindo o que tem com a gente, então a gente tá tudo bem. Quer dizer, eles estavam sendo até peso para outros irmãos. Isso o apóstolo Paulo combateu, né? Ele disse claramente nessa carta
quem não trabalhe, não coma. Falando que os preguiçosos não tinham vez nesse tempo. Mas ele fala algo aqui que eu achei... ele ficou pouco tempo nessa igreja, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo, há umas divergências aí, mas em Atos fala que ele ficou 3 sábados só na igreja, e implantou uma igreja forte, uma igreja que era exemplo, eles estavam, às vezes até ser perseguido acaba, né, os outros que estavam mais sossegados não tinha tanto assim, né? Às vezes a gente não ser perseguido, mas a gente está sofrendo, passando por alguma luta, alguma dificuldade, a gente se apega mais a Deus, a gente fica mais próximo de Deus, a gente ajoelha, né? A gente ajoelha às vezes. A gente faz as coisas assim mais com fervor, né? Quando a gente tem umas dificuldades maiores. Quando a gente já está cheio da grana no bolso, assim, tá, né, cheio de... É sol para todo lado, né? Acorda, é sol, vai dormir, é sol, tá tudo assim, a gente dá uma distanciada de Deus, né? A gente fica meio... Mas esse povo aí, eles estavam sendo perseguidos e eles estavam muito próximos de Deus. Abre comigo aí em 1 Tessalonicenses, é o capítulo 1 mesmo, versículo 2 e 3. Versículo 2 e capítulo 1, versículo 2 e 3. Acho que eu marquei errado. Não, é o 3 e 4, aliás. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra do Evangelho, da verdade do Evangelho. Acho que até aí, o 6 e o 7 também. Que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Eles estavam... o apóstolo Paulo estava elogiando eles do procedimento deles. Mas o que eu queria falar para você dessa... Olha, desculpem. Eu falei para vocês de Tessalonicenses e estava lendo Colossenses. Vocês perceberam, né? É a Bíblia, né? A versão é bem difícil de entender, né? Ou versão difícil que ele trouxe, meu Deus. Nem eu estava entendendo a versão que eu trouxe. Eu falei, gente, o que eu estou lendo aqui não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas tudo bem. Agora vai ter a ver com o que eu estou falando. Agora sim. É 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 2. Agora sim, ó, 1 Tessalonicenses, ó. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque nosso evangelho não chegou até vós tão somente por palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores de nossos, com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto
que em meio de muitas tribulações, com alegria no Santo Espírito, e de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Paulo estava elogiando eles, falando que eles eram imitadores de Paulo e de Jesus, e que eles eram, inclusive, exemplo para todo um grupo de igreja. E eles estavam sofrendo perseguições, né? A gente vê que isso é maravilhoso, quando a gente estuda e vê que tem pessoas dispostas, fiéis, que buscam a palavra, que buscam o Senhor, independente das circunstâncias. Eles precisavam ser corrigidos, como a gente disse aqui. Eles tiveram alguns probleminhas, que teve pessoas que pararam até de trabalhar. Então Paulo exortou também a que eles não parassem de trabalhar, porque o dia do Senhor, a vinda do Senhor, ela é certa. Ela é certa. Aqui diz em Tessalonicenses que o Senhor vai voltar, né? E uma coisa que me chamou a atenção, a gente já estudou essa carta aqui na escola dominical, e tem um versículo dessa carta aqui, que ela fala algo tremendo, que é sobre o arrebatamento da igreja. E a gente às vezes não percebe, porque é um versículo que pode dar um duplo sentido quando você lê. Mas quando você interpreta o versículo, você vê claramente, para mim pelo menos está claro, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Antes da tribulação. Existem muitos estudos, muitos pensamentos que a igreja vai passar pela tribulação, que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, mas para mim esse versículo deixa claro que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Eu queria que vocês abrissem lá em 2 Tessalonicenses, e a gente vai acabar com esse estudo aqui desse versículo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1, só para a gente entender aqui o contexto do que ele está falando a respeito da vinda do nosso Senhor. Diz assim, está falando aquelas pessoas, aos irmãos de Tessalônicas. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de vós, supondo tendo chegado o dia do Senhor, porque eles já haviam achado que já tinha chegado o dia do Senhor. Aqui que vem o versículo que eu queria comentar com vocês. Diz assim, ninguém, de nenhum modo, ele reforça, ninguém e nem de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá, a vinda do Senhor não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Mas a palavra que eu queria falar com você aqui, ninguém vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Eu não sei como está escrito na sua Bíblia. Como é que está escrito na sua Bíblia aí? Apostasia também? Apostasia? Eu acho que a King James traz a palavra mais correta aqui, que é separação. Apostasia significa esfriamento. Significa esfriamento. As pessoas vão se esfriando. E a gente tem isso com mais contexto na nossa cabeça. Então, quando a gente vê a palavra apostasia, a gente acha que é um esfriamento. Mas ela tem um outro sentido. Ela tem um sentido de separação. Apostasia significa separação. E aqui, quando você lê esse versículo, você percebe que é um evento que vai acontecer. É um evento. É uma situação que vai acontecer repentina, de repente. E apostasia não tem esse significado quando se fala em esfriamento, porque esfriamento é decadencial. Ninguém esfria da noite para o dia, esfria. Quando você compra uma Coca-Cola bem quente lá, você põe na geladeira, ela põe lá e já depois de 5 minutos você já pode beber? Não. Ela vai esfriando, né? Então, nesse contexto, nesse versículo,
quer dizer separação. Quer dizer que vai acontecer um evento. Então, a separação do povo, que, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, sem que primeiro venha a separação. Aí vai acontecer o dia do Senhor. Aí vai aparecer o homem da iniquidade. Essa separação que fala aqui não é um acontecimento paulatino, é uma coisa repentina. É uma coisa repentina. Uma coisa que sai. Conseguiram entender? Percebe? Muitas vezes essa palavra pode dar um significado diferente pra gente, que a gente entende que é algo que vai se afastando aos poucos. Mas nesse contexto, eu peço para vocês que vocês leiam em casa, leiam todo o capítulo e fixem nessa palavra como se fosse separação. Vocês vão perceber que a igreja será arrebatada antes que venha toda o que a gente descreve aqui, né? O homem da iniquidade, o dia do Senhor, a igreja não estará aqui. Há uma grande discussão a respeito disso, mas nós podemos entender. Eu entendo por esse versículo que nós não estaremos aqui, que o Senhor arrebatará a sua igreja. A sua igreja será separada, será tirada desse mundo. Amém? Primeira carta, a graça, Efésios. Segunda carta. Oi? Filipenses, alegria. Terceira carta, Colossenses, supremacia. E a quarta carta, Tessalonicenses, fala da vinda de Cristo. Fala dos últimos tempos, da vinda do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé? Amém. Falei para vocês que eu sou resumista. O último culto eu consegui falar 2000 anos em 40 minutos. Mas tem que entender também, né? Tem que ser resumista e tem que entender, né? Senão não adianta nada, né? Fala, ninguém entende. Entenderam? Conseguiram compreender as 4 cartas? É necessário que a gente estude as 6 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Como foi dito 2 semanas passadas e foi 4 hoje. Nós estamos numa série estudando sobre a igreja vitoriosa. Nós já estudamos aqui vários assuntos. Você pode até procurar na internet que vai ter uma sequência lógica daquilo que está sendo estudado aqui, né? Talvez você pegou só hoje, você não olhou o que vem vindo sendo estudado, para a gente poder entender todo o contexto da igreja vitoriosa de Cristo. E nós pertencemos a essa igreja vitoriosa de Cristo. Você pode ter certeza disso. Nós pertencemos a essa igreja vitoriosa de Cristo. Hoje, né? Eu ainda falei aqui ainda um tempo atrás, com 12, Cristo chamou 12, né, para perto dele. Com 12, hoje nós somos cristãos que se confessam cristãos, né? Nem todos praticam, nem todos andam, mas se confessam cristão, que conhece o cristianismo, que ouviu o cristianismo, são 3 bilhões de pessoas no mundo. Não é uma igreja vitoriosa isso aí? Não é uma igreja vitoriosa isso? 3 bilhões de pessoas no mundo. Um pouco menos da metade do mundo conhece a palavra, conhece a Cristo. Amém? Obrigado, Senhor. Nós te damos graça, Deus, por essa noite, Pai, porque nós podemos aprender um pouco mais do teu corpo, que é a igreja do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o cabeça, nós sabemos que o Senhor é a supremacia, é para aquele ao qual nós temos que olhar. E nós olhamos para Ti, Senhor, com o coração alegre, com o coração gracioso, Deus, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor age no meio da Tua igreja, o Senhor continua trabalhando na Tua igreja, o Senhor continua prosperando a Tua igreja para crescer e para alcançar vida, Senhor,
para derrotar o inferno, Senhor. E nós temos certeza, Deus, que o Senhor virá. A tua palavra nos garante. Nós estamos aqui como igreja sendo preparados. A sua noiva está sendo preparada para ti, Senhor, para aquele grande dia, para as bodas do Cordeiro, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa nos dar uma noite de sono, que o Senhor possa nos alegrar nesse dia, Senhor, essa semana, para esse resto de semana, que o Senhor continue falando aos nossos corações, haja nas nossas vidas, Senhor, porque nós precisamos da palavra do Senhor, nós precisamos do Senhor nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olha por nós, o Senhor trabalha em nosso favor, o Senhor age em nosso favor, Senhor. O Senhor ouve as nossas orações, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Eu sou grato ao Senhor, Deus, por essa igreja. Eu sou grato, Senhor, pela vida dos irmãos que aqui estão, Senhor, congregando nesse lugar, Senhor. Eu sou grato, Deus, porque o Senhor é bom e a sua bondade tem nos alcançado, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Você aplaude ao Senhor e vá em paz. Amém.